Alô, alô, tripulantes, falamos diretamente do Mooncast. Você está prestes a conhecer um novo mundo. 3, 2, 1, 0. Eu sou a Paloma Silva. Eu sou a Pepe. Estamos aqui com dois ícones da cena artística brasileira. Os dois, além de atores, são amigos e dividem não só o palco, mas a paixão pelo teatro. Eles estão em cartaz com a peça A Herança, que trata sobre a temática LGBT e é dividida em duas partes, das quais falaremos hoje. Então sejam bem-vindos ao Mooncast, Bruno Fagundes e Felipe Hintze. Obrigado por recebendo aqui. Obrigado, sempre quis ir pra Lua. Ai, tudo! Então agora você vai conhecer tudo aqui nessa Então lua. bora. Essa lua magnética. A gente tá muito feliz com a presença de vocês, de verdade. Também, agradece demais. E vocês são artistas super completos, né? A gente fez aqui uma breve apresentação de vocês, mas a gente sabe que, além de tudo, vocês são muito amigos. Então, Somos. a gente vai começar diferente aqui. Felipe, se apresente Bruno Fagundes pra gente. Nossa, que difícil fazer isso. Porque é tanta coisa que eu posso falar do Bruno, assim. A gente tem uma amizade muito linda e uma parceria muito profunda e honesta e verdadeira, assim. A gente se tem muito um na vida do outro e... desde quando a gente se conheceu, eu não consigo me imaginar sem a parceria dele, é isso. Ele é muito especial, é verdade. O Fê é verdade. Ele é meu mais recente amigo de infância, assim. Tipo, a gente se conhece... Não, já faz 7 anos. Já faz bastante tempo. Mas amigo de infância, veja bem. Parece que é estranho pensar que antes de, 7 anos atrás, o Felipe não fazia parte da minha vida, entendeu? Tipo, Você não se vê sem ele hoje. Exato, é estranho pensar que é uma aquisição recente em tempos da minha história, né? Eu já tenho vou fazer 34 anos e de repente parece que o Felipe tava na minha vida o tempo inteiro, assim, acho que era pra ser. E, enfim, é muito talentoso, ator, podcaster, já fez teatro, cinema, televisão, séries. Faltou influência. Musical. Ele também é influencer. É modelo. Não existe nada que o Felipe não saiba fazer ou não faça bem. E, além de tudo, é o melhor amigo que uma pessoa podia ter. Então, já vim mais aqui, porque nunca me falou isso. Eu nunca escutei essas palavras. Vai ter que colocar num corte. Pois é, eu vou postar no meu Instagram pra vou fixar pra lembrar. E aproveitando, então, esse momento sentimental, é hora da gente dar um presente pra vocês, agradecendo a presença. não. Nosso presente. Não, já tem aqui um café da manhã que pra mim já é um presente já. Presente da Cápsula, nossa apoiadora. Amo. Eu achei que era na mesma sacola. É que é grande mesmo. Amo. É que é grande Vamos abrir, muito. tá? Então vocês estão vendo, né? Pode abrir. Tem a canequinha. Ai, que lindo! O seu é diferente, que vocês não usarem igual, né? Já que vocês já estão sempre juntos. Tira! Meu Deus, a gente já tem lugar pra usar. Ai, tudo. Sempre lugar pra usar. Que demais! Amei! Gostaram. Obrigado, Cápsula. Obrigado, gente. A Cápsula é nossa apoiadora, ela tá com a gente desde o início. Quer dizer, já estamos no início, mas eles estão com a gente desde quando a ideia foi formulada. Eles entraram de cabeça, eles falaram o que vocês querem. E em breve a gente vai ter nossa coleção da Lua lá na Cápsula também. Mentira! A gente vai ter nossa coleção de moletons, camisetas. A gente amou, Cápsula. Pode mandar mais pra gente. Só a caneca que não vai estar à venda, que é só pra quem veio aqui mesmo. É então... isso. E eu sou colecionador de caneca, então já vai pra minha prateleira. E assim, a gente falou um pouco sobre vocês, mas o Mooncast é sobre empreendedorismo e diversidade, né? E vocês estão com uma peça incrível mesmo. E antes da gente passar na peça, a gente queria saber o desafio do começo da profissão de vocês, porque é uma profissão muito difícil, e eu sei que a galera que tá assistindo a gente quer saber como começar, quer saber como iniciar, porque querendo ou não, ser ator, ser artista no Brasil é ser um empreendedor completo, né? Que você tem que cuidar de absolutamente tudo, você é seu próprio produto e é uma coisa muito complicada. Então a gente queria saber de vocês, como foi esse começo, como foi essa decisão, como é que foi isso? A gente gera a nossa própria carreira, assim, a gente sempre se pensa como
como um produto mesmo, né? Eu acho que... Quer começar falando? Você... Não, é isso. Eu acho que o ator é autônomo, né? 100% autônomo. A gente é o próprio chefe, né? E aí, todas as decisões, ou pelo menos a grande maioria delas, né? A gente tem que tomar essa decisão sozinho, né? E existe gestão, estratégia, planejamento... E isso às vezes é bem complexo, né? A gente é nosso próprio assessor de imprensa, ainda mais agora na era da influência, né? Dos self-mades, do influenciador. Você cada vez mais está tendo que ser dono do seu próprio conteúdo, do seu próprio produto, né? Então acho que é bem desafiador isso. Acho que até para nós que já temos uma carreira ainda é desafiador, né? A gente se vê se fazendo essas perguntas, né? Qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Como eu vou gerir isso, né? Eu acho que eu fui aprendendo assim, vivendo mesmo, errando e acertando, porque eu vim de uma cidade do interior, eu não conhecia ninguém na minha vida, na minha experiência, ninguém que vivia de arte, então para mim era uma coisa muito inacessível, era uma coisa muito longe, distante da minha realidade. E daí eu tive que vir para São Paulo, né, para conseguir estudar e ter uma experiência um pouco mais próxima com a profissão. E eu vi aqui as coisas acontecerem, mas eu fui aprendendo errando e conhecendo como as coisas acontecem. Então é uma profissão muito difícil, muito, muito complicada, mas muito prazerosa também, porque quando a gente consegue fazer o que a gente ama, eu acho que a gente se realiza por completo, assim. Então eu fui aprendendo aqui. Fui aprendendo aqui em São Paulo. Mas é curioso, assim, pensar em dar dicas, porque cada estrada é muito individual, né? Existe um caminho muito intransferível, pessoal, muito subjetivo também, do que você quer, do que você ambiciona, e também quais são suas ferramentas, né? Acho que, primeiro de tudo, acho que eu diria, entender, conseguir se autoanalisar, assim, sabe? Eu acho que um ator, ele precisa saber e conhecer muito bem suas ferramentas, para você entender aonde você se insere, o que você pretende fazer, aonde você consegue chegar e tal. Acho que isso é um passo zero, assim. E acho que a forma mais fácil, ou um caminho bom de fazer isso é assistindo coisas, né? Acho que um ator tem que ser curioso por natureza. Então, esse pra mim é o passo zero, assim. Ir ao teatro, assistir coisas, ver colegas, entender como você molda as suas limitações, né? Dessa forma, ou também explora os seus talentos, né? E estudar, né? Porque acho que a gente não pode ser desconectado do estudo, né? E o trabalho do ator é um estudo constante, né? Eu acho incrível, gente. Eu acho a vida artística, o teatro, tudo maravilhoso. É lindo. Você é atriz também? Não, mas eu quero ser. Eu tenho vontade. Então, eu acho que o primeiro passo é estudar, assim. Estudar e consumir muita arte, assistir muito teatro, ver o que tá acontecendo no cinema, assistir novela também, assistir conteúdo nacional. Não, porque às vezes tem muito ator que tá começando e fala assim, não, eu não gosto de novela, não assisto. Eu falei, peraí, mas você tem que reconhecer o que a gente faz de melhor aqui no nosso país, entendeu? Então é muito importante a gente valorizar as nossas potências, assim, sabe? Então é muito importante, claro. No Brasil é extremamente rico em arte e às vezes a gente não valoriza tanto isso, né? E essa questão da peça, né? Sim, gente. E agora fazendo uma peça assim tão profunda sobre a temática LGBT e dividida em duas partes, qual foi o maior desafio em produzir A Herança? Nossa, não tem como enumerar os desafios de produzir A Herança, assim, porque eles são infinitos e eles se multiplicam. Eu costumo brincar que essa peça é meio zumbi, assim, no sentido de produção, porque a gente tem uma equipe super reduzida, uma equipe de um baixíssimo orçamento, só que para uma peça de um porte de peça de Broadway. Então, os problemas quando eles surgem, eles são, meio que zumbi, porque você mata o problema, de repente ele se multiplica por 3, sabe? O problema que você já tinha resolvido, ele vira outros 3. Então, assim, a gente passou por absolutamente tudo que vocês podem imaginar. Eu tô com esse projeto desde 2019, embaixo do braço, então são 5 anos embrionando, pesquisando, encontrando formas de viabilizar, e aí a gente só conseguiu
um aporte, um patrocínio ano passado, no finalzinho do ano passado, que foi mais ou menos em dezembro. Então, assim, eu tive super pouco tempo de pré-produção, o que é louquíssimo, assim, normalmente acho que uma peça desse porte, o ideal seria pelo menos uns 5 meses de pré-produção. Pré-produção é quando você organiza tudo, né? Tipo, por exemplo, vocês estão aqui, vocês têm um cenário, vocês têm uma luz, vocês têm... E a pré-produção é para você organizar isso para que quando você estrear esteja tudo pronto, né? No nosso caso, a gente tinha uma estrutura gigantesca com uma estreia nacional, né? A gente foi uma das primeiras produções, acho que a primeira produção a fazer de língua não inglesa a fazer essa peça, então tinha uma super expectativa também, um texto que ficou muito famoso, e a gente teve, sei lá, menos de um mês pra gente levantar tudo, assim, tipo, pra iniciar os ensaios. Então foi uma loucura. E assim que a gente iniciou os ensaios, normalmente a produção, enquanto tem o tempo dos ensaios, né, a produção trabalha pra caramba e os atores estão lá e a produção também. Só que no caso, eu sou produtor. Então eu tava, além de levantando meu trabalho como ator, tendo que segurar, sustentar a peça com uma equipe de mais 2 pessoas, que é o diretor de produção, que é o Carlos Martim, e a Tânia Paz, que é a nossa assistente de produção. Mas assim, também dividindo essa tarefa com o Zé Henrique de Paula, que é nosso diretor e meu sócio, a gente teve que, enfim, fazer milagre, literalmente. Então eu não consigo enumerar a quantidade de desafios. Assim, foi e se fosse uma peça comum, né? Mas a nossa não é, né? Na verdade são 2 peças. São uma duas peça... peças. São 2 peças de 3 horas e meia. Então, assim, ela não é convencional em nenhum aspecto. E a gente teve que, o tempo de, sei lá, levantar uma peça de 1 hora, a gente levantou uma peça de 6, 2 peças de 6. Quer dizer, 2 de 3, né? Então, assim, foi realmente insano, assim, um trabalho hercúleo pra gente conseguir estar no palco hoje. Essa semana foi a semana que a gente teve a primeira pausa, assim, né? Então, a gente tá estreando agora em junho no Teatro Raul Cortez. Então, a gente teve esse mês de maio, assim, de descanso. E daí foi a primeira vez que eu olhei pra esses meses, assim, que passaram. Eu falei, nossa, como é que a gente fez isso, assim? Como é que foi possível? Porque... se você enumerar assim, é quase impossível, né? Ai, gente, é diário, assim, vocês acham que devem ter a proporção de problemas de vocês, assim, é diário, né? Todo dia você tem uma coisa pra resolver, se você olhar atentamente, tem sempre uma coisa que falta, tem sempre um negócio que ainda não concluiu, tipo, quando você tem uma equipe, você delega, né? Agora, no nosso caso, a gente não tem, assim, então, em vários momentos... eu me via, tipo, fazendo a minha cena e falando, tem que fazer manutenção naquela mesa. Então, enquanto eu tava em cena, já pegava o celular, já mandava uma mensagem pro cenógrafo, sabe? Assim, esses pequenos detalhes, né, que a gente começa a olhar. que a gente começa a olhar e que são essenciais pra coisa funcionar com harmonia, assim. Mas é realmente um trabalho bem extenso, assim. Gente, a gente vê uma peça tão impecável, a gente nunca imagina a correria que é ali atrás, uma correria, né? É um caos, é um caos organizado. A gente agora tá num momento super bacana, a gente se organizou bem, assim, mas... Tá estouradíssima a peça. Estouradíssima, bombando, mas além assim... da pena aí, toda a produção. Mas foi louco, a gente teve alguns momentos, assim, principalmente no comecinho dos ensaios, assim, que eu me perguntei, será que vai dar certo, né? Será que isso vai sair? E de repente a gente tá aí com 2 meses de temporada já super esgotados, então foi super bom. Nossa, até me arrepia, né? Porque... deve ser uma sensação maravilhosa vendo tudo acontecer, né? Depois de tanto trabalho, Foi. correria, loucura. Eu só produzo quando eu tô em cena, quando eu tenho a possibilidade de estar em cena. Eu não produzo para outras pessoas. Porque, na verdade, eu só... É por isso, eu quero viabilizar meus próprios trabalhos e me dar a oportunidade. Então, é muito cansativo produzir, mas quando você vê o resultado final, você entende o quanto você tem participação naquilo, é muito prazeroso, assim. Não, e um resultado como esse, né? Na segunda semana de peça, a gente esgotou a temporada inteira, a primeira temporada inteira lá no Teatro Vivo. A gente vendeu 6 mil ingressos em 2 semanas. Nossa! E ao todo a gente... E é uma peça densa, uma peça com texto, com muito, e ao muito todo conteúdo. A gente teve mais de 9 mil espectadores em 2 meses de temporada. Isso para teatro é um feito, assim. E é só o começo. E é só o começo. E estamos com o ingresso já à venda no Teatro Raul Cortez. Começa em junho, né? Começa em junho, então venham assistir a gente.
corre, porque os ingressos estão esgotando, então entra lá no site da Simpla e já garante seu lugar aí. Tá incrível, gente, não percam. A gente vai assistir a parte 2 aí. Vocês assistiram só a parte 1. Eu tô E a muito gente já curiosa. tá, assim, Não, isso tá acontecendo muito, das pessoas que estão comprando a parte 1, e daí logo depois não consegue comprar a parte 2, que já tá esgotado, então já garante a parte 1 e a parte 2 inteira aí. Melhor, gente. Já senão vai Porque assistir essa parte elas foram na última semana lá do Teatro Vivo, daí teve que ficar pra próxima temporada. Sim, a gente tá... Ai, meu Deus, eu tô me mordendo aqui É uma querendo série. ver É uma logo. série. Da próxima Eu temporada. acho que essa é uma das belezas da peça, assim. É uma maratonada ao vivo, né? Uma maratonada ao vivo, de atores ao vivo. Você tá vendo na sua fica muito frente. ansioso pra a segunda parte, porque assim, eu já tô assim, meu Deus, será que vai acontecer? O que aconteceu? É muito legal. E o mais legal dessa peça é que, além de ter toda essa coisa do teatro brasileiro, que a gente tem que apoiar e que a gente tem atores como vocês, que são maravilhosos, também tem a temática da diversidade, traz muito a representatividade LGBT. E a gente queria saber para vocês a importância dessa representatividade no audiovisual brasileiro, né? Na arte brasileira, qual que é a importância disso, como é que é bom para a pessoa se ver, né, do outro lado. Então, Eu acho que cada vez mais a gente tem que ampliar os nossos vocabulários e contar, né, e contar histórias diversas, né? Eu acho que isso é um movimento que é mais do que necessário, né? A gente foi muito esmagado por uma normatividade de narrativas, né? De repente a gente tá agora, acho que no momento mais efervescente, mais bacana, assim, de novas narrativas. Eu acho que, claro, essa peça fala de um assunto que não é necessariamente novo, né? A gente fala sobre a epidemia da AIDS, a gente fala sobre, enfim, a solidão gay, não são temas exatamente novos, mas acho que a abordagem desse texto é nova, assim, e acho que tem a possibilidade de contar essa história e de ver a quantidade de vidas que a gente tem transformado, e eu falo isso sem modéstia à parte, assim, a gente realmente tem tido muito feedback de pessoas que estão saindo do teatro muito transformadas, assim. Eu acho que é sobre isso, né? A função social do nosso trabalho, e eu acredito muito nisso, acho que o Fê também, é exatamente essa. Se eu não quiser transformar uma pessoa, o que mais eu vou querer fazer, sabe? Eu acho que é muito sobre um norte, assim, e sobre um objetivo de carreira, sabe? Eu acho que, assim, para a comunidade LGBTQIAPN+, a peça tem uma importância absoluta. Primeiro porque essas histórias por muito tempo não foram contadas, foram muito invisibilizadas. E segundo porque eu acho que não existe conexão mais profunda teatral do que a representatividade mesmo. Quando você tá ali vendo a sua história, a sua narrativa sendo contada, você consegue emanar um sentimento de acolhimento. De você olha e fala, eu também vivi isso. Então isso é transformador. Mas eu acho que a gente também tem uma função nessa peça, que é furar essa bolha da comunidade, porque a gente tem um elenco muito midiático, e isso faz com que a gente alcance um número muito grande de pessoas, e pessoas também fora da comunidade. E quando a gente traz essas pessoas fora da comunidade, e pela catarse, elas estão assistindo ali a nossa peça, elas conseguem se emocionar e ter um sentimento de empatia com uma vivência que não é a dela, a gente está fazendo o nosso mundo ficar menos homofóbico. Então é muito importante a nossa peça estar no mainstream, é muito importante a gente estar num lugar de destaque, num teatro prêmio, com um elenco prêmio, porque a gente vai conseguir atingir muitas pessoas. Então eu acho que isso é por isso que eu faço teatro, e por isso que eu tô tão realizado nesse projeto, porque eu acho que a gente consegue abarcar aí a comunidade, mas também as pessoas fora da comunidade. Isso eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acho que a arte, ela traz muito essa questão da empatia, né? Porque quando a gente consegue se ver no outro, a gente consegue se ver no outro, não, a gente consegue ver o lugar do outro, entender o lugar do outro, a gente consegue entender aquela dor de uma maneira muito mais forte. Então, eu acho que a arte, ela traz muito essa coisa da empatia. Sim. Eu acho que na pandemia a gente pôde viver muito isso, a importância né, da arte. E a gente tá numa era tão autocentrada, assim, é também interessante a gente se permitir se emocionar por uma história que não é nossa, sabe? Sim. Eu acho que existe uma capacidade de abstração aí que é necessária a gente exercitar, especialmente no teatro. Eu acho que o teatro ainda é território disso, né? E aí a gente tem visto a potência de comunicação dessa peça, porque pessoas que não tem nada a ver com aquela realidade estão conseguindo se emocionar e compreender aquilo
de uma forma que talvez antes não tenham compreendido. Então isso também faz parte da função social, acho que da arte como um todo, né? Enfim, então acho que é bom a gente exercitar mesmo nosso olhar, nossa escuta, nossa empatia, nossa compaixão também, né? E falando desse negócio de furar bolha, eu vou... Não, é sério. Vamos furar. Não, eu vou tentar fazer aqui na verdade, uma relação entre uma peça que o Bruno fez, foi Tribos. Uhum. Né? Que eu assisti Tribos, acho que, sei lá, mais de 10 vezes. Caramba, é verdade. Você foi ver muito, eu fui né? muitas vezes mesmo. E eu acho que eu vi uma semelhança. Sim. De uma parte, assim, que eu vi uma semelhança muito forte. Eu só vou dar um geral pra quem não assistiu, não teve o prazer, a oportunidade de assistir Tribos. Era incrível. Né? Porque Tribos falava muito sobre essa questão de furar bolha. Tinha a história desse garoto surdo, né? Que ele na verdade, ele convivia em sociedade normalmente, sem falar a linguagem de sinais, e aí, de repente ele conheceu uma menina em que foi apresentado para a comunidade surda e foi apresentado para essa linguagem de sinais, para um novo mundo. E aí entra-se muito nessa discussão, e agora? Né? Ele fica fechado nessa comunidade, ou ou a gente quer que todos convivam com todos e que seja algo igual? E eu acho que a comunidade LGBT tem muito disso, inclusive na peça. Vocês falam muito sobre... Vocês têm até um diálogo muito forte em relação a essa questão de comunidade. E daí eu queria saber como que vocês veem essa questão, né? De pertencimento meio que... Aí você vê, assim, eu acho que o trabalho do ator, ainda mais no teatro, ele é muito político, né? Ele é político por si só, assim. E aí, independente de onde eu tava na minha carreira ou no meu momento de vida, quando eu fiz Tribos, já faz 10 anos já. Faz 10 anos. A gente estreou em 2013. Eu acho que através dessa peça eu consegui, sabe, militar bastante, assim, eu fico orgulhoso, tipo, fico feliz, assim, em olhar pra minha trajetória e ver que a minha trajetória é coerente nesse sentido, porque eu sempre me propus a fazer teatro ou qualquer trabalho que tivesse esse potencial modificador, assim, um potencial... transformador mesmo, né? Que seja um pouco além do entretenimento. Quer dizer, é entretenimento, deve entreter, e eu acho que tem que ser legal e gostoso de assistir, divertido, mas que tem uma camada, ou uma segunda, terceira, quarta camadas de entendimento que te fazem, assim, sair um pouco da zona de conforto e pensar. E muito bem colocado isso, porque tanto Tribos como a Herança falam muito de uma questão identitária, né? E o que estava sendo discutido ali era realmente isso, era o que define uma identidade. E o quanto a gente é oprimido pela norma, né? No caso, o Billy, que era o personagem surdo, ele era oprimido pela norma auditiva, né? A norma falante. E existem relatos, muitos relatos de crianças surdas que os pais amarram a mão do filho para que ele não sinalize. Porque para uma criança que não adquire informação de forma oral auditiva, o sinal vem quase que natural, é instinto. Sim. Porque você não tem estímulo auditivo. E aí os pais prendem a mão do filho para que ele não sinalize, para que, de certa forma, ele fique mais de acordo com a norma. E o quanto isso é uma violência para essa pessoa, né? Enfim, então acho que isso se relaciona completamente com a nossa comunidade. Totalmente. O quanto que a gente sofre opressão e violência para pertencer à norma. E, na verdade, a gente está criando uma crise identitária aí, de identidade. E isso é muito profundo. Eu dei uma entrevista esses dias que a mulher falou, então é um alívio, né, poder falar abertamente. Eu falei, um alívio não começa nem a descrever o que é. Porque não é um alívio. Alívio é tomar um gole de água refrescante, sabe? É muito mais do que isso. É conseguir respirar com o pulmão pleno, sabe? Vai muito além disso. Então, a questão identitária, eu acho que ela é muito importante, assim. E eu nem lembro mais a sua pergunta. Eu amo! Não, é exatamente isso, sabe? Porque a gente entra aí num paradoxo mesmo. Porque tem gente que se fecha
também tem a galera que só se fecha naquele clubinho, naquela coisa de comunidade, que a comunidade é muito importante, principalmente para essa situação que é tão opressora, né? Não à toa a peça chamava Tribos, né? E acho que também... E a nossa herança, né? São palavras universais e muito profundas, né? E muito complexas. E tribos também falavam um pouco sobre isso, né? Que existem tribos dentro de tribos, né? E o quanto essas vertentes, esses recortes, assim, acabam também se oprimindo de certa forma, né? E criando divisão entre eles. Então, assim, eu acho que, no fundo, as duas peças falam sobre escuta e identidade, né? Então, realmente, acho que é muito bom falar sobre isso cada vez mais. Sim, a gente precisa contar essas histórias. Por isso que eu tava falando mesmo, assim, por muito tempo essas histórias, elas não eram contadas, né? Então, a gente precisa falar sobre isso e fazer, né, contar histórias propositivas. Porque também a gente vem de uma herança de contar muitas histórias LGBTQIAP+, mas histórias que não são tão propositivas. Então, quando você conta uma história gay que tem um final feliz, você consegue ajudar essas pessoas, sabe? A gente se ajuda, a gente se conecta nisso, sabe? Porque fala, é uma história que eu tô vivendo também, sabe? Então eu acho que é muito importante, assim, é de uma potência... E como vocês veem essa interação com o público? As pessoas chegam pra você pra contar a história, pra contar como transformou. Já falaram que se identificaram com o personagem. Nossa, eu mais escuto. Muito presente, assim, a gente tem ganhado muito presente com essa peça mesmo, assim, de pessoas que são abaladas do teatro. Tem gente que fala, cara, eu preciso ir dormir, eu preciso ir decantar tudo isso que eu vi, porque é muita informação e teve muito espelho, sabe, teve muito eco dentro de mim. E tem gente pessoas que não são da comunidade, falando que ouviram essas histórias pela primeira vez, né? Ou enfim, tiveram contato, assim, com essas dores, assim, pela primeira vez. Então, acho que todas as histórias têm que ser contadas, né? Eu acho que o que a gente não pode é definir histórias, né? É diminuir, né? Acho que todas têm que ser contadas. E essa foi silenciada durante milênios, né? São milênios de silenciamento, né? A gente ouviu falar da homossexualidade lá na Grécia Antiga, ouviu falar disso assim, meio por cima, meio tabuzado, meio estranho, e depois a gente nunca até mais como ouviu doença, falar. Né? Não, assim, né, era considerado homossexualismo, né, que era uma doença, e aí, enfim, ainda bem que isso caiu por terra, mas entende? Caiu, mas tá aí, né? Quantos anos, né, que a gente passou por, enfim, desde a Grécia Antiga até agora, teve, sei lá, milênios de silenciamento, né, então agora a gente tá realmente tomando essa narrativa, assim. É uma desconstrução muito grande, né, pra até trazer essa peça aqui para apresentar para as pessoas quantas coisas teve que passar para conseguir desconstruir toda essa ideia de que homossexualismo é uma doença e tudo mais, né? Eu acho que a função principal da gente contar essas histórias é pra gente lutar por um mundo menos homofóbico. Quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente mostra as nossas vivências, a gente tá ajudando aí a construir um mundo um pouco menos homofóbico. Então isso é muito importante. E falando sobre essa questão de comunidade, né, eu acho que o apoio da comunidade assim, essencial também. A gente está falando aqui sobre empreendedorismo e a gente faz muita questão de trazer empreendedores com tema, que estão lutando pela causa LGBT. Às vezes a pessoa não faz parte da comunidade LGBT, mas ela tá... Mas é um aliado, né? Ela tá colocando algo que transforma a vida de milhares de LGBTQIAP+, né? A gente tá colocando aí, mas é muito importante pra gente mostrar isso, dar visibilidade pro trabalho de vocês, de todos os empreendedores que estão aí na luta. No começo da minha produção, eu falei muito isso pra alguns amigos. Eu falei, vocês têm obrigação de assistir. Tipo, vocês têm uma obrigação moral de assistir, sabe? Porque a gente... É muito esforço realmente pra colocar qualquer história em cima de um palco, sabe? E a gente, por mais que a gente queira exercer o potencial político da peça, a gente ainda é uma peça de teatro. A gente também... Acho que não pode muito confundir tanto. A gente, às vezes, é colocado
toda a responsabilidade em cima do artista para ele resolver todas as questões basais da sociedade. Não, a gente ainda é uma peça de teatro, a gente não tem necessariamente só a pretensão de transformar vidas, a gente tem a pretensão de fazer uma peça. E fazer uma peça, né, e entreter, e ter um bom momento no teatro, a pessoa sair de lá emocionada. É ainda uma forma de entretenimento. Agora, se a gente conseguir plantar sementes que possam transformar vidas, pô, aí acho que eu tô cumprindo o meu trabalho, ou pelo menos o que eu acredito do meu trabalho, que é o potencial dele. Mas acho que as pessoas elas incentivam esse tipo de atividade, sabe? E incentivam o empreendedorismo LGBTQIAPN+, assim, porque, afinal de contas, a gente tem um elenco praticamente todo LGBT, né? Então, são vidas que estão lá, né? São geração de empregos, enfim. Então, acho que quanto mais as pessoas da comunidade aderirem, mais narrativas LGBT a gente pode ver por aí. E é assim que funciona, né? É uma via de duas mãos. Sim. Então é legal você colocar isso, porque realmente tem muita gente da comunidade que às vezes não vi isso, pra ser honesto, mas eu vi isso a peça, sofreu um pouco isso na Broadway, tipo, de gente da comunidade torcendo o nariz, essa não é a minha vida. Mas não, existem diversas outras vidas que também podem te emocionar e te tocar, sabe? E acho que isso, a comunidade acho que é bem importante. Só que continua aquilo que a gente dá atenção, né? Inclusive, pra gente fazer esse podcast, a gente vai precisar de uma atenção do público, a gente vai precisar de uma interação do público, a gente precisa de pessoas que queiram realmente apoiar o nosso trabalho. A mesma coisa acontece com a peça de vocês. E não se faz uma peça sem dinheiro, gente. Não tem como, sabe? É lindo, o ideal é lindo, a transformação é linda, acontece, mas a gente precisa de apoio, a gente precisa de público, a gente precisa de marcas apoiando. E a gente queria saber também de vocês, como é que tá essa questão? Como é que vocês sentem que existe? Porque vocês já estão nessa cena há muito tempo. Como vocês sentem a relação das marcas com o teatro? Como vocês sentem né, essa evolução? Se tem uma evolução, essa questão de apoio, patrocínio. Que vocês enfrentam. A gente quer colocar aqui, porque isso daqui vai pra internet, vai bombar, vai virar corte. E você que é de uma marca que quer apoiar, já comenta aqui embaixo, manda DM pra gente, porque a gente tem um monte de projeto e a gente precisa da ajuda de vocês. Sim, eu acho que o poder da influência que a gente tem quando a gente coloca 10 mil pessoas no teatro e a gente pega a atenção deles por 6 horas que eles não estão no celular, 6 horas que eles não estão se distraindo, eles estão ali vivendo aquilo marca a vida das pessoas mesmo. Então, quando você tem empresas que patrocinam isso, a relação que o público vai ter com a empresa também vai ser relacionada com o que ela está sentindo ali na peça. Então é muito importante que as empresas patrocinem. A gente está vindo agora num governo muito melhor do que a gente estava antes. Sim. Então, assim, a gente tá abrindo vários editais, a gente está tendo uma retomada aí da cultura muito importante. Então, assim, é um apelo assim, que a gente faz, né, para as empresas. Invistam em teatro, porque é muito importante. E sem esse investimento, é difícil mesmo de fazer a peça, porque, por exemplo, a nossa peça, se a gente não tivesse um investimento de marcas, a gente não ia conseguir fazer. E daí talvez as pessoas não iam ter essa vivência que estão tendo. Então é de extrema importância esse apoio das empresas, né? O teatro sempre foi o primo renegado, assim, né, das empresas aportarem, né? Porque, claro, ainda mais hoje em dia, você consegue, sei lá, tem gente que tem 20 milhões de seguidores. Eu não vou conseguir fazer 20 milhões de seguidores numa peça de teatro, mas nem que eu fique 15 anos fazendo essa peça. Então, infelizmente, existe essa diferença de veículo. Porém, contudo, todavia, como o Fê muito bem colocou, eu acho que ainda o teatro é o último reduto da humanidade. Onde mais, eu tenho falado isso muito pro elenco, assim, eu falo, gente, aonde mais a gente vai criar em comunhão tantas horas de reflexão, sabe, com determinado grupo de pessoas. Mesmo que a gente não existe, eu acho, que outra forma da gente viver tanto tempo juntos e realmente no mesmo espaço físico que não seja
num teatro, assim. O teatro ainda é o lugar do encontro. Ainda é o lugar onde, dentro de uma sala escura, você se desliga do seu mundo exterior e você consegue ser transportado para um outro lugar. No cinema, mais ou menos, porque aquela tela ali, aquilo foi feito há muito tempo atrás. Aquilo tem um distanciamento, né? A tela tem um distanciamento. Aquilo foi feito em outro momento. Agora você vê na sua frente os devaneios de um ator, né? Então acho que realmente isso é único e é efêmero. O teatro, por mais que a gente conseguisse, né? No caso a gente faz isso, a gente pega a plateia da parte 1, ela às vezes volta inteira para a parte 2, 95%. Envolve muito o público. E é o mesmo público, só que a experiência é diferente, de tão efêmero que é o teatro, porque a experiência da parte 1 é diferente da experiência da parte 2, mesmo que sejam as mesmas pessoas. Então isso é de uma profundidade, sabe, de uma humanidade, e o teatro sempre precisou de aporte porque a gente não tem uma indústria. Porque aqui a gente, infelizmente, vive num país que tem muita assimetria social, a gente vive num país que o Estado não é nem exclusividade de um só governo, apesar da gente saber que o governo anterior teve uma agenda anticultura, mas a gente tem um Estado que não incentiva a cultura. Então, portanto, a gente não tem educação, porque educação é propagação de cultura. E aí a gente, por não ser criados com esse hábito, a gente não tem uma indústria. Então a gente não consegue sustentar uma peça de teatro só com o valor do ingresso. Sim. Porque além de tudo, a gente ainda tem meia. A meia entrada só existe no Brasil. Não existe em nenhum outro lugar do mundo a meia entrada. Porque foi uma espécie de tapa-buraco que acharam, porque falar assim, a gente democratiza mais. Não, democratizar é você, sei lá, isentar o teatro de pagar imposto. Esse teatro vai ser mais barato para eu fazer a minha Então o ingresso vai ser mais barato. Entendeu? Isentar é você não cobrar imposto sobre o papel impresso, entendeu? Caramba. Porque tudo isso a gente paga. A gente não tem noção, né? A gente o público não tem noção, mas tipo, papel a maioria dos teatros, não vou generalizar, mas a vasta maioria dos teatros, você aluga uma caixa preta. Sim. Sem nada. Sem luz, sem indicador, sem bilheteiro, sem impressora, sem nada. Tudo sai do custo da produção. Tudo. Então, quando você põe na ponta do lápis, e além de tudo, desde a Constituinte até agora, o único valor que deflacionou, tipo, no Brasil, assim, o feijão inflacionou, sei lá, 200%, eu tô chutando aqui, mas é um valor bizarro, assim, né? A gente pagava, sei lá, centavos por 1 quilo de arroz há 50 anos, hoje a gente paga, sei lá, né? Dos 300% a mais. O único valor que deflacionou foi o ingresso de teatro. Ou seja, se a gente fosse cobrar o que a gente deveria estar cobrando de acordo com a inflação, sim, a gente deveria estar cobrando principalmente o que a gente cobra. Pra gente se pagar, para ter um fair play, que a gente chama, que é tipo a conta que fecha, deveria estar cobrando vezes 5 que a gente cobra. Caramba. E quando você pensa na Broadway, é assim que funciona. Eles fazem peça de terça a domingo, e não a política de preço e de desconto, quem faz é a produção, porque a produção sabe quanto que pode ceder e quanto que não pode. E, claro, o Estado ajuda muito, né? Porque a Broadway gera 98 bilhões de dólares por ano. Então o Estado investe naquilo e viabiliza formas da produção baratear seus custos e poder dar ingressos mais baratos, ingressos de graça e tal. Mas não tem meia entrada. Ser artista no Brasil é bem mais complicado, né, gente? Assim, ser ator no Brasil, porque você tem que se doar mais, é mais difícil de conseguir o patrocínio, é mais difícil de conseguir oportunidades para estudar, né? Eu acho que lá fora tem mais apoio, é mais fácil também, né? Acho que tem mais incentivo, assim. Sim. Acho que tem escola, tem... É difícil, é muito diferente, assim. Acho que não sei se... A gente não tem, né, essa eu não sei como é que é lá, mas eu tenho certeza que também não é fácil. Sim. Porque, além de tudo, especialmente nos Estados Unidos, né, tem um mundo inteiro. Uma concorrência. Mas, claro, acho que você tem um suporte tem uma iniciativa de Estado que te dê suporte, e você tem uma indústria. Acho que você tem uma indústria. Você saber que se você fizer uma peça, ela pode te dar, sei lá, Fantasma da Ópera, 35 anos de emprego, entendeu? Isso é uma indústria sustentável. Ela é uma engrenagem que se sustenta ali. Isso faz toda a diferença. Você cria cada vez mais especialização
quando você tem especialização, você tem cada vez mais oportunidade e por aí vai. Isso valoriza o seu trabalho, né? A gente estava assistindo um documentário do Avatar, e daí a gente viu uma atriz que o primeiro trabalho dela, claro, né, o Avatar, que é a maior bilheteria, enfim, do mundo, mas ela falou, no meu primeiro trabalho eu consegui mudar a vida da minha família inteira. Então aqui você faz uma novela, você não consegue mudar a vida da sua... Então, assim, é claro que a gente tá falando de valores muito, né, desproporcionais, mas ali você vê que ali quando você tem uma carreira, você é mais valorizado, então o seu salário vai aumentando, as suas oportunidades vão aumentando. Aqui você tem que lutar diariamente para que isso aconteça. Então é complicado, sim, mas é muito prazeroso, assim, eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa, então... Eu acho que as marcas perceberam muito, principalmente eu acho que depois da pandemia, essa questão de... Antes a gente falava muito de campanha, né? Campanha de marketing. Agora as marcas entenderam que não é campanha, é companhia. Elas têm que fazer companhia para o telespectador. E ela só consegue andar acompanhada do telespectador quando ela consegue se aproximar por meio do entretenimento. Seja ele uma peça de teatro, seja ele com um influenciador. Eu acho que a noção de produto mudou muito. Então, eu também queria saber de vocês isso, sabe? Porque antigamente, por exemplo, vamos falar de televisão. O produto era uma novela. Hoje em dia, o produto é uma novela. O que ela vai vender em mídias sociais, o que ela vai gerar de engajamento na plataforma de streaming. Antigamente, o produto era, de repente, uma peça. Hoje em dia, o produto é a peça, cada ator daquela peça, cada mídia social daquele ator daquela peça. Como que o produto vai ser apresentado para o público? Se vai colocar uma ativação na frente do teatro, se não vai, sabe? Então, eu acho que mudou muito, dando mais trabalho também, mas também, às vezes, tirando um pouco o foco, né? Só da peça, né? Como vocês veem essa mudança de produto mesmo? Mudou muito. Acho que também é louco, porque as pessoas também esperam ver uma gama absurda de problemas sendo resolvidos ali. E é bom lembrar que também é só uma peça de teatro, sabe? Tipo, ela... é muito, é uma peça de teatro. Muito, mas assim, no sentido de Mas não deixa de ser uma peça de teatro, ela é uma peça né? de teatro, ela ainda é uma obra que finda em si só, assim, nesse sentido, sabe? Então também é importante lembrar isso, porque às vezes a gente realmente é incumbido de algumas responsabilidades que não são nossas, tipo... então é interessante também fazer esse exercício acho que é um exercício de reflexão. Eu acho que quanto mais a gente tiver oportunidade de venda e de relacionamento, né? Porque no caso, é isso, cada ator é uma oportunidade de relacionamento com uma marca, por exemplo, né? A gente tem alguns apoiadores que a forma que eles entraram no nosso projeto são 13 atores, vão ser 13 pessoas diariamente falando do seu produto, tipo, e agradecendo o seu produto por ele existir, de uma forma orgânica. Então, assim, isso gera oportunidade, mas também gera responsabilidade. Então, acho que, não sei, não tem muito uma opinião formada sobre... Eu acho que a minha crítica a isso por exemplo, né, eu vejo o Rock in Rio, que é um evento que todas as marcas querem estar, e todas as marcas estão nesse evento, mas eu não consigo falar 3 marcas aqui agora pra você que patrocinaram o Rock in Rio. Agora, eu tenho certeza que todo mundo que foi assistir a minha peça sabe que a Vivo patrocinou. Sim. Primeiro que a gente tá no Teatro Vivo, segundo que a gente fala sobre a Vivo o tempo todo, então você tem uma experiência muito mais profunda. Assim como a Oncoclínicas, que também entrou só um exemplo de... então, assim, eu acho que a crítica que para fazer é que, assim, às vezes as marcas, elas estão querendo, né, ativações nesses eventos e querendo, né, ter cada vez mais experiências, mas eu ainda acho que é sempre num lugar onde todo mundo quer estar, ou com pessoas que têm muitos seguidores, e eu acho que isso, eles fazem tanto que você não consegue ter uma experiência real com nenhuma dessas marcas. Então, eu acho que a crítica é, vamos fazer experiências mais individuais. E também, profundas, também acho que o que é interessante é que também a gente tá muito nessa era também da megalomania, né? Tipo, pra você ser tocado por uma marca, você tem que fazer uma experiência, sabe, um voo, sei lá, um jantar nas alturas, um voo, não sei o quê. E às vezes não, entendeu? Às vezes você pode tocar o coração de uma pessoa de uma forma... extremamente profunda
e pode fazer uma experiência que não precisa custar muito, ela só precisa, sabe, ela só precisa existir. Então também acho que é interessante, assim, fazer esse exercício de reflexão, que, tipo, às vezes a marca acha que tem que dar muito dinheiro para reverter em experiência, mas pode ser só bem escolhido e de repente não precisa nem gastar tanto, sabe? É assim que eu vejo na nossa peça. A gente, imagina, nosso orçamento é irrisório perto de uma ativação de Rock in Rio, sabe? Sim. Irrisório, juro, é ridículo o que a gente fez. E são 23 pessoas em cena, são quase 35 pessoas no backstage, tipo, e é ridículo o nosso valor de custo, assim, perto, comparado com o que uma marca coloca lá. Então, assim, eu acho que pra marca vale a pena também, sabe? Porque ainda é uma experiência diferenciada, única, que não vai se repetir nunca, né? A maior fonte de conexão é realmente a verdade, né? E eu acho que o teatro, ele trata a verdade de uma maneira única, no sentido de que nunca uma peça vai ser a mesma. Sim. Nunca vai ser o mesmo ator que vai estar em cena. O Felipe tá de um dia de um jeito, amanhã ele tá de outro. Sim. E depois de outro. E quando uma peça de teatro te toca, isso é fato. A gente não esquece nunca mais, né? Nunca mais. Acho que qualquer experiência ao vivo, assim, quando ela te toca, ela fica pra sempre na sua memória. E mudando um pouquinho de assunto, assim, nas redes sociais eu sei que vocês são muito ativos, né? Vocês divulgam muito a peça, né? Eu acompanho. Vocês já sofreram algum tipo de homofobia por causa dessa peça, a herança, assim, comentários negativos, assim, homofóbicos? Já chegou a acontecer com vocês? Bom, eu não sou idiota de ficar lendo comentário de... Tipo, no meu Instagram, pessoalmente, assim... Em relação à peça, não, mas quando sai, sei lá, uma matéria grande da peça no Instagram, com, sei lá, milhões de seguidores, no Instagram de uma... Portal. Exato, portal. Aí tem muita homofobia, muita. E eu tenho pessoas que ficam me mandando, assim, às vezes algumas coisas que elas leem, tipo, denuncie, vai pra delegacia. Eu falo, cara, não vou nem me relacionar com isso, assim. Então, é um filtro, eu não me né? relaciono. Não vou me relacionar com isso. Acho que é um caminho sem volta, né? Acho que você não para, porque a violência é diária, né? Mas no meu Instagram pessoal não tive, assim. Acho que ele já tem uma seleção natural, assim, né? Uhum. Os meus seguidores são... Os amorzinhos. São os amores. Meus seguidores são incríveis, super inteligentes, maravilhosos. Eu gosto muito de sair de peça ou ficar no intervalo e ficar escutando o que a conversa dos outros. Primeiro que eu sou curiosa. Mas, assim, mas como que bate nas pessoas. É muito doido como bate. Cada um toca um momento diferente, em um lugar de vida diferente. Nossa, eu tenho uma menina aqui, a Elis, que trabalha no teatro. Desculpa, Elis, vou te expor aqui. Enfim, mas ela deu um depoimento tão bonito assim. Não vou expor, eu vou protegê-la. Mas ela falou de um momento da peça, que é uma frase que, eu vou ser honesto, eu ouço, eu acho a frase bonita, mas eu nunca dei muita bola pra ela, sabe? E ela falou, aquilo ali me tocou de um jeito tão profundo, porque eu me vi na minha época adolescente, quando eu saí da minha cidade, não sei o quê, mas foi tão assim, e tão bonito assim, tipo, sabe? Porque não é um momento que você que a gente elegeria, assim, sabe? Tô curioso. Depois te conto. Eu também. Não, acho que eu posso falar, acho que não é nada demais, é um momento em que o personagem fala, aliás, é um momento lindo, assim, mas ele fala, eu tive que sair, da parte 1, isso. Eu saí da minha cidade, porque a minha cidade não tolera, uma cidade pequena, não tolera muito garotos delicados, não tolera muito, né? Então, a forma de eu encontrar a minha identidade foi saindo e vindo para Nova York. E aí eu percebi, ele fala, quando eu fiz isso, que eu não gostava o que achava o errado em mim não era a minha natureza, mas sim a minha circunstância. Essa é a frase, assim. E aí ela falou que isso tocou ela tanto, assim, tipo, ela falou, nossa, eu me vi nesse lugar. Então é muito bonito como, realmente, para cada pessoa pega num lugar diferente, às vezes, né? E a comoção é geral, assim. Porque tem muitos momentos assim a peça, né? Tem muitos momentos de
de reflexão, assim, momentos muito poéticos. É lindo. Eu acho que depois de cada peça, eu fico pensando, juro, eu acho que depois da peça, as pessoas deveriam todas ir pro mesmo lugar, se reunir e Nossa, conversar é lindo. aleatoriamente com pessoas que eu nunca Qual conheci foi a na vida. experiência Sobre dela, a experiência, assim. porque imagina a Seria química seria lindo. essa É o troca. que, é o que mais a gente faz, assim, porque às vezes a gente sai cansado, mas as pessoas querem, não, vamos jantar. E a gente já acaba tarde a peça, né? Aham. E daí a gente senta pra jantar e as pessoas só falam da peça, assim, tipo. Mas é fala- legal mesmo ter um Um bate-papo Um after. sobre a peça. um after. after. Promove Um after. after. Acho que Eu A herança parte 3. Não, obviamente, Vem aí. com os drinks, né? Obviamente com os drinks e tal. A experiência. Eu acho. A herança, a experiência. A gente pode fazer assim uma Adorei. sala com vários drinks e um open mic, assim. Daí a pessoa vai e fala, olha, eu achei que tal. Daí a outra vai, entendeu? E vamos fazer assim. Exato, a gente pode fazer, ó. Fica É aí, gostoso de olho essa nos troca. patrocinadores. Fica aí uma Bora ideia. fazer Pode ser um- o inventário. É. O que vocês acham? O Inventário. inventário. Eu acho que seria Eu acho. legal. E fora que isso, voltando aqui para as redes sociais, eu traria um belo conteúdo. Porque Sim, você imagina eu na também criação de acho. conteúdo, quanto isso seria. Porque eu acho muito legal poder fazer essa coisa híbrida, né? Então, levar a peça, não a peça, obviamente, que a pessoa não vai ter oportunidade na experiência do teatro, mas mostrar um pouco sobre a discussão da peça para pessoas que não estão nem aqui perto, sei lá, que moram super longe. Sim. Então, a pessoa, pelo menos, da discussão, ela consegue participar de alguma maneira. Então, isso seria uma criação de conteúdo bem legal. E isso é uma coisa também que é importante pra gente falar pras empresas, assim, porque muita gente pede pra gente sair daqui, né, de São Paulo e levar a peça pra sua cidade. Só que isso custa muito, 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 muito. Então, assim, deixar o alerta aí pras empresas que querem estar sim. vivendo essas experiências com a gente, Se alguém quiser ajudar a gente a ir pra fora do estado, ia ser muito a bom. gente tá querendo muito. A Que gente é tá muito querendo caro. muito. Vai aparecer, gente. Mas acho que voltando um pouco sobre... Positividade. Vai aparecer. Voltando um pouco sobre o que você falou de ser influenciador digital, né? Tipo, não me considero um influenciador digital, apesar de surfar na onda, e eu adoro rede social. Tipo, não tem nenhuma hipocrisia aqui, eu adoro mesmo, eu consumo também bastante. E acho que como todo mundo, cresceu, tá né? todo mundo meio viciado, né? Tá todo mundo meio viciado. E, o mais louco é que a gente não cresceu, a gente se habituou a fazê-lo, né? Porque eu, na minha adolescência, não tinha. Você é mais velho, né? Eu sou mais velho, mas é um gap de idade que faz bastante diferença. Faz Você mesmo, tem é. 22. Eu tenho 22. Eu cresci no TikTok. Ele cresceu no TikTok. E Não, eu tenho 29 e o Bruno tem 30 e... 34. 34. Não, mas amigo, minha adolescência foi Orkut, MSN, isso aqui. MSN, isso aqui também. Só que eu era... Hoje em dia, a nossa diferença de idade não é tanta, mas quando você tinha 12, eu já tinha 16. As nossas experiências estavam muito diferentes naquela época. A sua experiência de 12 anos não era Orkut, a minha era. Não, e tipo... Entendeu? Sim. Exatamente. E a minha experiência a sua experiência de 16 anos foi construída nisso, e a minha já não. Não. Tipo, entende? Então, naquela época, 4 anos é abissal a diferença, assim, tipo, um abismo, assim. E é geracional mesmo. Então, apesar de eu gostar, eu sofro um pouco, assim, pra produção de conteúdo. Eu tenho que me forçar a lembrar de, sabe, fazer, assim, tipo, pra mim é um pouco... Mas aí, ao fazer essa peça, tipo, eu fiquei fudido, assim. Desculpa, posso falar essa palavra? Pode. Porque eu falei, cara, a gente lidando com essas questões que a peça traz, com a profundidade da discussão da peça, com a quantidade de camadas de entendimento que a peça promove. A gente lia aquele texto, eu chegava em casa e aí, assim, desculpa, se o vídeo que eu fiz trocando de roupa não performou, ficou tão banal, sabe? Ficou tão menor do que o que a gente estava vendo ali nos nossos ensaios. E agora eu ainda me sinto assim, de certa forma. Tipo, eu acho que eu prefiro criar conteúdo pessoalmente. Acho que isso está me dando mais prazer, assim. E acho que tudo bem, né? Sim, com certeza. Acho que tudo bem a gente se encontrar nesse lugar.
a gente é muito também pressionado, né, pela cultura viralista, né, a acontecer, quando que vai acontecer, quando que vai vir meu break, quando que vai vir meu breakout, né, quando que eu vou estourar, e a gente é muito pressionado, isso só gera ansiedade, entendeu? Sim. E de repente a gente vai ao teatro, a gente fazendo o nosso trabalhinho ali, sabe, a gente tá fazendo modestamente nosso trabalhinho, a gente não quer, claro que a gente vai adorar transformar o mundo, mas não é a nossa pretensão primeira, a gente só queria fazer. Eu no começo falava, gente, a peça, graças a Deus a gente conseguiu um patrocínio, então a peça tá segura desse risco, ela tá um pouco segura. Claro, ela tem que dar certo, tal, mas ela ainda tem assim um aporte que deu uma segurança. Então eu só quero lá fazer meu trabalho, entendeu? Se uma pessoa gostar, 2, eu já tô feliz. 9 mil e tantas pessoas acho que gostaram, mas assim, modestamente fazer o nosso trabalho, acho que me preenche mais isso, assim, do que essa era, assim, ela confesso que ela tá um pouco me afogando, assim, nesse momento. Eu saio da peça completamente feliz e realizado como artista, como pessoa, e coisa que um vídeo meu viralizado não me preenche nesse lugar. Sim. E assim, eu vejo os atores que... Sei lá, o ator da nossa geração que mais trabalha é o Gabriel Leone. E ele não performa nada no Instagram. O Instagram dele, aliás, é péssimo. Tipo, ele não faz nada disso. E ele é o que mais trabalha. Você vê, sei lá, Wagner Moura. Wagner Moura nem tem Instagram. E é um ator que o super... Não, gente, sabe? Qualquer ator de Hollywood, qualquer um deles, você vê o trabalho deles... Sim. Eles não... Inclusive lá eles são incentivados a não ter. Eles são incentivados a não ter. E aqui, assim, cara, nada contra a Jade Picon, mas não é isso que vai me fazer. Então, é claro, eu vou fazer porque eu preciso dançar conforme a música, vou. Mas é muito mais, como o Bruno falou, assim, num lugar pessoal, de divertimento pessoal. Eu vou fazer quando for viajar, vou fazer os conteúdos da minha viagem, mostro a minha intimidade, minha família, meus amigos, minha vida, eu indo no teatro, eu vou. Se você estiver interessado de ver esse meu conteúdo, é o que vai ter no meu Instagram. Mas eu não vou pensar qual vai ser a melhor forma de te induzir a ficar no meu vídeo inteiro. Se você não quiser ver meu vídeo inteiro, tá tudo bem, eu não vou ficar triste por isso, não. Nossa, isso é muito legal, ver essa perspectiva do lado dos atores, né? Porque hoje rede social, pra maioria das pessoas, é tudo, né? Então, tipo assim, ver vocês mostrando que a importância pra vocês, pro ator, assim, geralmente é maior no palco, é maior nas telas do que na internet, é muito diferente, assim. É muito pessoal isso, né? Então, assim, não tem juízo de valor nisso. Tipo, acho que cada um faz o que é mais legal pra si. E tudo bem, cada um escolhe o que gosta, e tá tudo certo. Mundos conectados, mas diferentes, né? Não, e como também sei de vivências de pessoas que mudaram a vida sendo influencer, assim, sabe? Tipo, e tá tudo bem. Eu só acho que essa obrigação de todo ator ter que ser influencer também para conseguir trabalhos, eu acho que isso que tá errado no nosso mercado. Eu acho que isso que a gente tem que repensar. Mas quem que alimenta o mercado? Nós mesmos, né? Então acho que também é interessante a gente refletir, tipo, tudo bem que existam os multi-influenciadores e tal, mas a gente não pode também só ver isso, né? A gente saiu ontem na G-News, né? Aquela... Você também repostou. Eu repostei, gente, tristeza. Isso não é novidade, mas assim... Mais de 89% dos brasileiros nunca foi a um museu. Não frequenta museu, não frequenta teatro, assim, não frequenta cinema. 60%, eu não quero... Não lembro agora exatamente os dados, mas era mais ou menos isso. 70% dos brasileiros nunca leu um livro. E aí, tipo... Isso é triste, assim. Isso é um revelador de humanidade muito, muito profundo. 80% nunca foi ao teatro. 80% do brasileiro nunca foi ao teatro. E é tão gostoso ir ao teatro. Gente, vão ao teatro, vão ver a peça deles, aproveita essa oportunidade e já começa a experiência com a herança, né? E vocês não acham que, nesse caso, por exemplo, a rede social como expansão de comunicação mesmo, né? Não como algo para
obter fãs. Né? Ou como expansão, como Sim, pra você sim. expandir a sua comunicação, você consegue, às vezes, divulgar uma peça ou furar uma bolha, de repente, uma pessoa que não teve uma oportunidade, que tá longe, às vezes não tem uma oportunidade em nada, ela escuta por meio de algum influenciador, que ela viu a dancinha no TikTok ou algo assim, que é legal ir ao teatro. Você acha que a rede social também Muito importante. não pode ajudar nesse Claro, sentido, não, sabe? 100%, Porque eu não. acho que se tivesse uma união de todas as pessoas que têm uma certa influência digital ou não, né? Porque eu acho que todas as pessoas são grandes Eu não tenho. universos, né? Eu não tenho esse número exato, mas eu acho que deve ser muito expressivo a quantidade de pessoas que compraram o ingresso da nossa peça pelo link do Instagram. Sim. Que viram, tipo. muito A gente posta, às vezes, às vezes tinha umas quebras de ingresso. A gente disponibilizou 10 ingressos, assim. A gente postava no. 10 não, 60, 70 ingressos. A gente postava. É, a gente chegou a ter um dia que a gente vendeu em 5 minutos. Em 5 minutos, a gente postou stories e em 5 minutos esgotou. Então, assim, a ferramenta como expansão de comunicação, ela é muito importante. Eu acho que não tem nada errado com a ferramenta. Eu acho que quem dita a ferramenta somos nós. Sim, quem dita sim. as regras da ferramenta somos nós. E eu acho que o público realmente, acho que as pessoas de forma geral, a gente recebe o que a pessoa dá. Assim, se você trouxer uma coisa com um pouco... Eu acho que... eu juro que eu tento fazer isso na minha reflexão, assim, do que postar e como postar. É claro que eu posso postar o que eu quiser, mas eu acho que se eu elevar um pouco a discussão, a pessoa vai receber. E acho que a gente vai ter uma troca um pouco mais saudável. Então, assim, isso é um pouco uma coisa que eu... Claro, também me permito fazer bobagem no Instagram, óbvio. Mas eu acho que se a gente se forçasse a fazer um conteúdo interessante por semana, sabe? Ou que seja, um por mês, algo interessante, que fosse um pouco mais relevante, eu acho que já ia fazer uma grande diferença, sabe? E pensar mais no conteúdo ao invés do resultado, né? Porque as pessoas pensam, eu quero fazer isso pra viralizar. E esse vira o único objetivo. E daí eu acho que isso fica muito vazio e muito pequeno. A gente tá aqui muito falando sobre empreendedorismo e diversidade, que não é um tema que a gente sabe que não é um tema que as pessoas vão assistir durante horas, mas quem assistir, a gente sabe que a gente vai atingir uma audiência qualificada. E aí a gente tá vendo muito mais sobre o conteúdo que essa discussão pode gerar, pode transformar, Sim. do que por número em si, sabe? Sim. Então, esse é o nosso propósito por aqui, como também empreendedoras, né? Porque criar um podcast do zero nós também é empreendimento, né? A gente sempre soube que uma peça de 6 horas talvez tenha... ela vai ter uma seleção natural já. Claro, a pessoa só vai ver quem quer. Quem gosta, ou minimamente gosta muito de teatro, ou tem muita curiosidade em ficar 6 horas num teatro. Quem não tem, nem vai, entendeu? Então já é uma seleção natural, porque quem escolheu estar lá e ficar 6 horas é porque, no mínimo, tá predisposto a... Vamos lá. Força, tomei um café aqui, lavei o rosto, vamos lá, 6 horas. É porque quer. Então isso já transforma a experiência, já deixa a experiência, né? Bom, gente, a gente tá chegando ao final desse papo maravilhoso. Eu amei ter vocês aqui. E eu queria perguntar, deixar uma pergunta final. O que vocês acham que transformaria o mundo hoje? Pra refletir. É a última pergunta aqui. No final. E assim, acho que vai muito do que a gente tá falando desde o começo, assim. Eu acho que a arte transforma realmente o mundo. Parece meio romântico falar isso, mas é o que eu acredito. Eu acho que é por isso que eu faço teatro, é por isso que eu escolhi viver essa vida, porque eu vejo a capacidade que eu tenho de transformar a vida de pessoas, e isso me faz ser uma pessoa melhor. Então, eu acredito real nisso. Eu vou ser um pouco mais... Acho que é a escuta, de forma geral, sabe? A escuta transformaria o mundo. Porque a gente tá muito preocupado em falar, né? E menos preocupado em ouvir. Daí, acho que se a gente começar a ouvir mais, talvez a gente até fale melhor, né? Sim, com certeza. Então, acho que a escuta pode transformar o mundo. A gente... Enfim, tem que exercitar essa escuta mesmo.
Ai, gente, eu amei ter vocês. Ah, Obrigada por a gente participar, adorou. aceitado o nosso convite. E não deixem de ver a peça A Herança, que vai estrear no Teatro Raul Cortez. Já 1º de junho, hein, 1º de gente? Corram, comprem. Ingressos à venda. À venda, né? Não, tamo Já está lá vendo. no Simpla. Corre, porque tá esgotando. Gente. A gente tá assim, metido agora. Mas é Então tem que real. ficar lá dando um refresh, assim, pra liberando as datas e você comprando aí os ingressos. Mas assistam a gente. Parte 1 e parte 2. Parte 1, às sextas e às quintas e sábados. São Felipe. Parte 1 às quintas e sábados e parte 2 às sextas e domingos. Isso, qual horário? Às 20 horas, quinta, sexta, sábado, e domingo às 18 horas. E vai ter alguns dias de maratona, mas tem que ficar seguindo a gente nas redes sociais pra saber os dias certinhos. Deixar as redes sociais deles aqui. Mas é mesmo, é pra vocês divulgarem a peça, utilizar Bruno esse Fagundes. espaço. Felipe Hintze, Hintze. É meu nome de verdade, não é artístico não, viu? Ele real. já veio pra isso. É. A gente Vrá! também agradecer a todo o elenco de produção da peça Herança, que Sim, meus assim, a amores. gente foi assistir, foi incrível, cada um assim se doou por completo. Sim. E E agradecer a vocês pelo espaço, Obrigado por pelo espaço, pela dar a oportunidade conversa. da gente Obrigado. conversar e falar sobre os assuntos de uma forma mais profunda e Venham mais quando bonita. quiserem, tá aberto o convite Bora. sempre pra vocês, Obrigado. nossos projetos. A gente vai amar ter vocês aqui sempre. Vamos. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Se Arrasaram. inscrevam no nosso Obrigada, canal, ativem as notificações e sigam nas nossas redes sociais, The Mooncast BR. até a próxima, gente! Até. Ei!